Olá, pessoal lindo, maravilhoso! Aula de literatura, uhul! Gente, literatura hoje nós vamos trabalhar, nós vimos quinhentismo, estão lembrados? Hein? Na aula passada, nós vimos o quinhentismo, que foi o início da literatura no Brasil, não é? Tá? Aí ele dá uma puladinha, tá? Do quinhentismo, ele vai falar do barroco. O barroco, gente, é uma escola literária. Primeiro, a definição do nome barroco. O barroco, ele tem a ideia daquilo que é muito difícil de se ler, de se compreender. É pedra torta, é pérola torta, certo? Esse simbolismo significa aquilo que é muito difícil de se compreender. É uma característica, para vocês terem uma ideia, da escrita barroca, que não é uma escrita fácil, tá? De fácil compreensão. A escola barroca, gente, ela começa, ela também é chamada de seiscentismo, tá? Muitos livros tratam o barroco como seiscentismo. Por quê? Porque o barroco ele se inicia no século XVII, de 1601, vocês sabem, a 1700, portanto, seiscentismo, né, os 600 anos, nesta fase ao início da escola barroca. Qual é o marco do início, mais ou menos? Em 1580, morre Camões, que era o representante do quê? Do classicismo. O classicismo, nós vimos na apostila passada, ele trabalha com o seu grande representante Camões, e ele tem o homem, né, como centro de tudo. O antropocentrismo. Então, é a valorização do homem, do que é belo, da arte. Isso era o classicismo. Em contrapartida, nós temos o barroco, que é uma escola literária, né, que entra nesse contexto, vamos falar do contexto histórico, em 1580 morre Camões, e exatamente nesse período que Portugal perde força, e aí ele entra passa a ter o domínio espanhol. Então, o rei que passa a controlar Portugal é o rei Filipe, o rei da Espanha. Neste período, gente, foi um período muito tenso, né, para Portugal, porque ele perde o domínio da sua terra, coisa cantada por Camões, né, na praia, lembra do Velho do Restelo? Que ele berra, como é que pode levar todo mundo para viagem, para desbravar os mares e deixar o país à mercê dos inimigos? É por conta disso. O domínio espanhol, ibérico, né? Em cima de Portugal, vocês estudam isso com a professora Eliana, se não me engano, ela é professora de História, e é com ela que vocês veem esse conteúdo. Muito bem. Além disso, o que é mais importante nessa fase, que vocês também já estudaram, é a Contra-Reforma. Estão lembrados disso? Nós vamos falar, então, sobre o assunto, a Contra-Reforma, para vocês entenderem o momento literário em que se encontra o Brasil, Portugal e, consequentemente, o Brasil recebe a herança dessa escola. Precisei dar uma paradinha por causa do meu plantão do celular, né, gente? Eu tenho que estar ainda ativa, porque tem muita gente fazendo tarefa e me chamando. Muito bem, então vamos falar sobre a Contra-Reforma. Lembram-se da ruptura da igreja, onde nós temos os protestantes, né, a reforma aí de Lutero, né, que ele rompe com a igreja, e aí, para arrebanhar os fiéis que se perderam da Igreja Católica para o protestantismo, o que acontece?
entra aí em vigor a Contra-Reforma, que é, na verdade, a força total da Igreja Católica para arrebanhar os seus fiéis no contraponto da fé, a força da fé, tá? Então, é por aí que eles vão buscar o seu rebanho perdido. Muito bem. Acontece que nós estamos saindo de uma época racional, antropocêntrica, o homem é o centro de tudo, ele é pura razão, para entrar numa outra fase, né? Que é a fase da fé, né? É a fase do teocentrismo. Então, nós temos ainda um resquício do antropocentrismo, da razão, para uma nova sociedade teocêntrica. Ou seja, uma sociedade baseada na fé ferrenha. E é por isso que o Barroco apresenta essa característica da dualidade, razão e fé. Mundo pagão e o temor a Deus. Entenderam? Então, o homem de dia, ele peca, de noite ele ora. Figurativamente é isso. Eu vivo minha vida mundana, mas à noite me ajoelho e peço perdão a Deus. Entenderam essa dualidade? Razão, fé? É isso que caracteriza o Barroco. Certo, gente? É isso que nós vamos nos basear para estudar a escola barroca. E quem é o seu representante primeiro? Bento Teixeira. Agora, na apostila, vocês vão abrir na página 299 e vocês vão ver toda esta teoria do barroco, certo? E nós vamos falar do barroco no Brasil, que tem como Bento Teixeira o propulsor do barroco no Brasil, certo? Então, abram a apostila e vamos seguir. Por conta disso, gente, por conta dessa dualidade, a escrita barroca, ela apresenta uma forte marca de 3 figuras de linguagem, que são a metáfora, muita antítese. O que é antítese? Os contrastes. E muito paradoxo. Lembra do paradoxo das poesias de Camões? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente? Pois é, isso é um paradoxo. Há muito paradoxo também no barroquismo, tá? Bom, se em 1580 começa o barroco em Portugal, em 1601 chega no Brasil com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Antigamente essa obra era muito cobrada nos vestibulares, hoje mais nem se estuda essa obra, tá? Ela é só apenas citada. E ela vai até mais ou menos 1700 e alguma coisinha, com o início, ele pega o finzinho com o início, com a obra de... Espera aí que eu perdi o nome, desculpa. Deu um branco total. A obra de Marília de Dirceu. Espera aí que eu já vou lembrar, calma. Gente, deu um branco geral. Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele vai começar o arcadismo no Brasil. Ele participa daquele final do barroco com o começo do arcadismo, certo? Então, primeira fase para nós estudarmos esse início que está aqui é entender o que é o barroco, entender o processo histórico em que o barroco está inserido, as principais marcas na escrita barroca, nas figuras de linguagem, de metáfora, antítese e paradoxo, certo? Como ela se instala no Brasil, em que fase ela se instala no Brasil, então em torno de 1601 e vai até 1764, por aí,
tá bom? Quando começa o arcadismo. Certo, gente? Bom, dando continuidade. Muito bem. Antes de nós entrarmos nas características e nas várias facetas do barroco, vamos pensar, todo mundo conhece o quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, né, de Jesus Cristo. Vamos ver se eu acho a imagem aqui na nossa mega lousinha. Vamos ver se eu encontro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Acho que vai ser difícil encontrar. Vamos ver se eu acho. Será que vocês estão me vendo? Ou estão vendo o quadro? Bom, A Última Ceia de Da Vinci, gente, esse quadro, ele foi pintado com uma clareza e uma linearidade. A linearidade aparece, gente, na perspectiva, nas formas em linhas. Vejam que há uma profundidade no quadro, marcada por formas geométricas lineares, e há uma proporção dos apóstolos de Cristo na mesa. Então, vejam, Cristo está no centro e nós temos uma linearidade na cabeça, na altura da cabeça e na questão das mãos. Esse espaço aqui, ele é o mesmo representado da ponta da mesa até o chão e da cabeça do apóstolo até o teto. Há um equilíbrio, ele é harmônico, ele é equilibrado. Aí, eu quero mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo, o quadro da Última Ceia, que foi pintada no barroco, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Não sei se vocês estão vendo. Será que estão? Deixa eu... Bom, vou entrar de novo, vamos ver se eu consigo chamar o quadro do barroco. Aqui. Agora, dá uma olhada, gente, façam uma comparação desse quadro com o quadro da Santa Ceia que nós vimos. Olhe como foi pintado. Primeiro, Cristo não está centralizado. Esse é Cristo pela luminosidade. A linha da mesa, ela não é linear. Ela não apresenta aquela linearidade, mas ela apresenta o quê? Uma inclinação. Além disso, gente, percebam a cor, como é muito mais escuro. Vejam a forma irregular de como se apresentam os apóstolos. Além disso, percebam a primeira tomada aqui, olha, o primeiro plano do quadro, ele apresenta uma mulher de ombros desnudos, sendo observada pelos homens da taberna, que é uma taberna, sendo observado, o seu corpo está sendo analisado. Então, vejam a dualidade, mundanismo e fé. Deem uma olhada nos anjos que estão sendo colocados aqui no quadro. Vejam que esses anjos, eles apresentam uma deformidade, são quase que demônios, certo? Então, vejam a escuridão do quadro. Isso, gente, está mostrando para nós, na arte, a característica do barroco, esse rebruscado, essa complexidade das linhas e da forma, a cor escura, porque ela é uma escola densa, uma escola forte nos exageros, entenderam? Tá? Então, é isso que vocês têm que se ater também na questão da arte do barroco, a arte barroca. Minas Gerais é uma boa representante no nosso país da arte barroca.
vocês vão, quem conhece Minas, as igrejas mineiras, né, da histórica Minas, vocês vão perceber que a arte barroca presente mostra exatamente isso. A complexidade nas formas, o rosto humano demais dos anjos e rostos pesados, tá? Mostra esse contraste, essa dualidade. Tá bom, gente? É bem isso daí. Agora, vamos voltar para a nossa apostila. Bom, na apostila, gente, vocês vão perceber que a proposta temática já foi dita sobre os contrastes, e ele vai falar sobre a estrofação. Os poemas barrocos são, na sua grande maioria, sonetos. Tá? Ele é formado principalmente por sonetos, que são aqueles poemas formados por duas estrofes de quadras, né? Dois quartetos e duas estrofes tercetos. Então, nós temos quartetos 2, tercetos 2. 4, 8, 11, 14 versos, nesta divisão. E nós temos, gente, quanto à divisão, a linha divisionária do barroco, nós temos o cultismo. Neste caso, gente, o cultismo ele se apega mais à questão do ele dá mais ênfase à estrutura da escrita do poema, tá? A formação estética do poema, certo? E o conceptismo? O conceptismo, ele foca no conceito, naquilo que está escrito, no conteúdo da obra, e não pela estética da obra. Então, nós temos duas linhas. A linha que se prende mais à estética da escrita, da beleza, da sonoridade, né, dos sons, das rimas, e uma outra linha que se prende mais aos conceitos, ao conteúdo do que está escrito. A preocupação com o conteúdo e não com a forma. Virando aqui, o barroco no Brasil, ele tem dois grandes representantes. O padre Antônio Vieira, que trabalha mais com o com o conceptismo, porque o padre Antônio Vieira, ele vai trabalhar com os sermões. Ele trabalha o conceito, ele quer saber da profundidade do que se quer transmitir com a sua escrita. Então, ele escreve sermões. Os sermões de Padre Antônio Vieira, eles são idealizados para puxar o homem para a sua consciência. E o Padre Antônio Vieira também é muito crítico. Ele é crítico demais àqueles padres que são dados à oratória só para falar bonito, mas eles não se prendem no conteúdo. Tá? Então, é uma linha muito conceptista, certo? Aqui, depois, nós temos, tirando a parte dos sermões de Padre Antônio Vieira, nós temos o grande representante do barroco no Brasil, Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra era um baiano que marca muito a literatura barroca no Brasil. Gregório de Matos, gente, ele tem um apelido que ele ganhou quando ele começou a produzir os seus poemas satíricos, porque eram poemas que faziam críticas à estrutura administrativa, ao governo, tá? A parte administrativa mesmo do Brasil. Então, como ele era um homem contundente nas suas críticas, ele ganhou o apelido de a Boca do Inferno. Então, Gregório de Matos Guerra também era conhecido como Boca do Inferno, somente nas produções satíricas, certo? E ele tem uma outra linha que não satírica. Ele tem uma poesia sacra, que é uma poesia voltada para a religiosidade, temas religiosos,
Ele tem uma poesia, filosófica, onde ele fala que a vida é curta demais, que a vida é efêmera, que nós estamos aqui numa grande passagem, que nós começamos do pó e ao pó morreremos. Então, ele é muito filosófico na questão de como a vida é frágil, certo? E ele tem um outro lado, o lado mundano, o lado carnal, que é aí onde aparece a grande dualidade. Se na sacra é só religiosidade, fé, perdão e temor a Deus, né? Fé, perdão, na parte mais mundana, ele tem essa dualidade, que ao mesmo tempo em que ele peca, onde a mulher é um ser carnal, forte, que ao mesmo tempo que ela te enlaça para o amor, ela também te afasta de Deus. A figura da mulher, ela é meio anjo-demônio, porque ela traz a carne e afasta, e aí o temor a Deus aparece em função disso. Certo, gente? Bom, aqui na página 303, você tem trechos das fases poéticas, né, de Gregório de Matos Guerra. E depois, na página 304, nós começamos com exercícios. Então, o que vocês farão, gente? A página 304, 305 e 306 vai falar de Gregório de Matos Guerra. Nós vamos trabalhar somente esta parte por enquanto, e na outra aula de literatura nós vamos fazer a correção e depois daremos continuidade aí com a parte de Padre Antônio Vieira. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido bastante. Se vocês não entenderam, gente, me falem, porque nós temos outros recursos, outras videoaulas que vocês podem assistir. Mas, de uma maneira bem sintetizada e de fácil compreensão, eu lancei o Barroco para vocês. Tá bom? Beijo, corações. Fiquem com Deus. Tchau.